Quantas criaturas humanas, em virtude das dificuldades que atravessam durante a existência física, quando sofrem um golpe muito forte da vida, elas não se reconstroem mais. Elas podem até passar a primeira etapa, a etapa da negação, passam a segunda etapa, a etapa da raiva, passam a terceira etapa, a etapa da barganha, da negociação, mas muitos de nós, quando chegamos na quarta etapa, a etapa da depressão, muitos não conseguem sair. Depressão, como a própria palavra diz, é um fosso, é um buraco, é uma depressão. E às vezes o fosso da depressão é tão profundo que quando a criatura humana cai nesse fosso, ela tem uma dificuldade enorme de sair. E às vezes vai precisar de ajuda. Vai precisar de alguém que desça, amarrado por uma corda, para buscar o companheiro e voltar. Às vezes o fosso da depressão foi muito longo, muito fundo, e a pessoa perdeu absolutamente a vontade de viver. É preciso que a gente trabalhe isso. Quem possui companheiros que experimentaram o processo da desencarnação no lar, precisa estar atento com os sinais da depressão, para não permitir com que a pessoa caia muito fundo, porque é esperado que a pessoa deprima durante um episódio de desencarnação no lar. É esperado que isso ocorra, afinal de contas, nós somos humanos, nós temos as nossas fragilidades, e quando, por algum motivo, alguém vem e sai da nossa circunstância humana, da nossa existência, pela porta da desencarnação, nossa, alguns de nós perdem o chão e ficamos assim muito... Quando alguns de nós perdem o chão, fica meio sem propósito de vida. E entra numa depressão que pode, muitas vezes, não ter retorno. Então a gente tem que estar atento. Como é que a gente analisa isso? A gente observa como que a pessoa está reagindo do ponto de vista de cuidados pessoais. Observe se ela está tomando banho, se ela está trocando de roupa, se está fazendo barba, se está pintando o cabelo, se está se cuidando. Pessoas em depressão, elas têm uma tendência a ter um desleixo com o físico. Então você observa a pessoa com a mesma roupa dias seguidos. Não está tomando banho. O cabelo não pinta mais. Desistiu das coisas. Desistiu das coisas da vida, perdeu o ânimo de viver. É lógico que a gente tem que entender que a desencarnação pode provocar um episódio de depressão na família. Sim. Mas a gente acompanha para não deixar com que esse fenômeno se prolongue por muito tempo. E aí a gente entra com o acolhimento, com a presença, com não deixar a pessoa ficar no quarto, levar a pessoa para passear, levar a pessoa para ver outras coisas, para que ela não esqueça da sua vida. Nós temos outros filhos, nós temos outros parentes, nós temos outros ideais. E na expectativa de nós nos voltarmos para aquele que partiu, nós não podemos esquecer os familiares que ficaram. A gente precisa fazer a nossa retomada das nossas condições emocionais sem que a gente esqueça das nossas obrigações. Então é preciso que a gente retome a história de vida. E aí Emmanuel diz que a gente precisa fazer assim. Lembre do parente que desencarnou e pergunte a si mesmo: o que é que ele gostaria que eu fizesse? Como que ele se agradaria que eu estivesse? Certamente, ele não se agradaria de me ver depressivo, abandonado, doente, desistente da vida. Então você usa essa técnica e pensa: o que ele gostaria que eu fizesse? Ele sempre dizia: mamãe, faz uma faculdade. Então eu vou fazer a faculdade que ele queria. Mãe, faz uma coisa. E pega os ideais positivos que ele colocou e coloca para que você consiga viver isso. Porque se a gente se trancar dentro de nós vamos entrar num fosso terrível. E é muito importante a gente lembrar que existem alguns elementos significativos da nossa existência que dizem respeito ao nosso equilíbrio emocional, que são os chamados neurotransmissores.
Quando nós deprimimos, nós perdemos o contato com esses neurotransmissores. E a gente começa, então, a experimentar um amargor, uma tristeza, e vai perdendo a capacidade de produção de certas substâncias no cérebro que vão favorecer ainda mais os processos depressivos. É importante que a gente saiba reagir a isso com o exercício físico e prática da caridade. Existem 7 neurotransmissores que os cientistas hoje já localizaram. Esses 7 neurotransmissores, eles são obtidos através de exercício físico, gratidão, fazer meditação, a busca do afeto, e isso são práticas excelentes para sairmos desse fenômeno depressivo. Os 7 neurotransmissores são a dopamina, a serotonina, a melatonina, noradrenalina, a ocitocina, que é a da caridade, GABA, que é o da meditação, e também a endorfina, que está relacionada com a busca de fazer aquilo que nos dá mais prazer, aquilo que a gente gosta. Faça o que você gosta de fazer para aumentar os seus níveis de endorfina. Então, isso é muito importante que a gente faça para que a desencarnação não sequestre a nossa vida e nós fiquemos cativos de todas essas coisas. Sabe, a perda dos entes queridos é como se fosse uma grande ferida que se abre dentro de nós. Uma ferida que demora muito para cicatrizar. Às vezes décadas. Às vezes pensamos que a ferida já está cicatrizando e vem o Dia das Mães, abre de novo. Aí está cicatrizando, vem o Natal e mexe conosco. Então, esse fenômeno de a gente sentir certos episódios em que a ferida parece reabrir, eles são esperados até nesse fenômeno de cicatrização. Mas posso dizer a vocês que, ainda que demore, há um momento em que essa ferida cicatriza. Ela vai cicatrizar. E como toda ferida que cicatriza, como tudo que cicatriza, fecha, mas deixa uma marca. Nunca mais seremos as mesmas pessoas. Porque sempre que olharmos para a ferida, nós vamos ver a marca que ela deixou. Aqueles de nós que experimentamos o travo da perda dos entes queridos no lar, vamos seguir as nossas existências. A ferida vai cicatrizar, mas nós seguiremos com as cicatrizes em nós, as marcas das nossas batalhas vencidas, das nossas histórias de vitória emocional. E essas cicatrizes vão fazer com que a gente olhe a vida de maneira diferente. A partir de experiências desse tipo, a gente muitas vezes diz: não vale a pena ter tanto interesse pelas coisas materiais. Isso não é o mais importante. Não briga tanto com teu filho. Não faz assim. Não faça assim. A nossa visão sobre como cuidar de filhos, de como lidar com netos, muda depois de experiências desse tipo. São as lições que a vida nos oferece. São as oportunidades de refazimento que nós temos para todos nós. Assim, portanto, nunca deixemos com que os nossos corações se encastelem no sofrimento da desencarnação, sem lembrar que a vida continua para sempre. Todos nós conhecemos a história de Jesus, da sua desencarnação numa tarde de sexta-feira pardacenta, no monte empedrado, árido, seco, numa tarde estranha de nuvens escuras. Mas nós não podemos esquecer que o Evangelho não termina nessa tarde, mas ele tem um capítulo seguinte, na manhã de um jardim, de um fulguroso jardim, cheio de luzes, em que ele reaparece para dizer que a vida continua. A primeira das personagens a ter essa notícia é Maria de Magdala. Maria de Magdala, que, segundo o livro Boa Nova, corre até os discípulos para contar que o Mestre havia vencido a morte, que a vida continua. Os discípulos não acreditam, mas uma pessoa, tomando Maria pelas mãos, diz: minha filha, eu acredito em você.
eu acredito que o meu filho está vivo. Sim, o Cristo planetário, Jesus de Nazaré, ressuscitava para deixar à humanidade a notícia da sua sobrevivência à morte. Ressuscitava, reaparecia, voltava a mostrar-se como espírito imortal para dizer aos discípulos que eles poderiam ter a compreensão de que suas palavras eram verdadeiras. E ele também reaparecia do túmulo para dizer à sua mãe, como uma lição para todas as mães, que os nossos filhos vivem. Porque assim como Cristo voltou para que Maria de Nazaré soubesse que seu filho estava vivo, os nossos filhos que também vivem hão de dar a nós as demonstrações de sua sobrevivência, porque, segundo Emmanuel, mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo.